亲爱兄弟姊妹，主耶稣基督平安，甲恁大家伫。Nem todos tiveram fé para dizer amém, mas eu saudei, amados irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus Cristo, em chinês de Taiwan. Vou repetir. 亲爱兄弟姊妹，主耶稣基督平安，甲恁大家伫。Amém? Bom, tá na cara que eu sou chinês. Eu vim ao Brasil quando eu tinha 7 anos de idade e a gente veio como imigrantes. E algo muito curioso que meu pai trouxe dentro da mala era o Deus que a gente adorava na época. Era uma estátua de Buda. E talvez meu pai já pensou chegar no Brasil e não está lá, né? E passamos por São Paulo. Sabe o que o chinês faz quando chega no Brasil? Não? Abre uma pastelaria. E meu pai não foi diferente, ele tinha uma pastelaria ali na Avenida São João, mas depois ele vendeu a parte dele, se aventurou no Rio, ficamos alguns meses e voltamos para São Paulo e nos fixamos na cidade de Santo André. E ali também, claro, abriu a sua pastelaria e com muita dificuldade, porque a gente vem de uma família muito complexa, para não dizer desestruturada. Meu pai, além de ter tido 13 filhos, como bom nordestino, bom chinês do tempo dele, mas eu sou o 10º dos 13 filhos, e minha mãe me conta que quando ela estava grávida de mim, meu pai teve 13 filhos de 2 esposas. Então, quando minha mãe estava grávida de mim, minha mãe me conta que morava os 9 filhos que tinha já, as 2 esposas e meu pai debaixo do mesmo teto. Então, imagine a complexidade daquela situação. E não sei se para piorar, para melhorar, morava também no mesmo prédio, eram vários andares, também os irmãos do meu pai. Então, eram 3 famílias, 4 esposas, e cada esposa tinha que cozinhar uma semana inteira para a família toda. Essa era a situação complicada. E minha mãe saiu porque não suportou a situação e foi morar num lugar à parte, e meu pai, então, tinha 2 casas para estar. E nós viemos ao Brasil, e ainda ficou a maior parte para trás, então nós tínhamos que trabalhar aqui para nos sustentar aqui e ainda manter a família do outro lado. Então, muita luta, muita dificuldade. E nessa luta e dificuldade surgiu um outro chinês, que também morava em Santo André e também tinha sua pastelaria, claro. E ele já estava muito mais tempo no Brasil, e ele começou a querer ajudar meu pai, e meu pai, a princípio, desconfiava, porque alguém quer nos ajudar. O que ele quer em troca? Ele não queria nada em troca. Ele tinha algo a oferecer. O amor de Cristo. E ali meu pai, então, aos poucos foi entendendo esse amor, esse cuidado de Deus, aprendeu a orar para Jesus, começou a estudar a Bíblia na pastelaria, e um dia, eu lembro que meu pai, então, convidou o pastor desse irmão, e foi para casa, lá em casa, e fez uma limpeza de toda a idolatria que nós tínhamos. Ele abandonou, então, a idolatria e abraçou a fé em Cristo Jesus. Mas eu comecei, então, a frequentar a igreja chinesa que fundou-se em Santo André. Mas como eu cheguei com 7 anos, eu aprendi o português, eu não lembro da dificuldade, e eu creio que aprendi razoavelmente bem o português. Então, eu ia numa igreja que falava chinês e que eu não sei ler nem escrever. Então, imagina a dificuldade de acompanhar as pregações, as coisas na igreja, né? E eu creio que, na época, então, eu fiz uma mistura. Acrescentei ao meu panteão de deuses que eu tinha, né, no budismo, confucionismo, taoísmo, tudo misturado que eu aprendi na minha família, mas o Deus da Bíblia. E assim foi vários anos, até aos 16 anos, então, que eu tive um encontro com Cristo. Foi num retiro de jovens chineses, mas o preletor naquele retiro foi um seminarista brasileiro. Logo, ele pregou em português, e eu creio que foi a primeira vez que eu ouvi o Evangelho na língua do meu coração de uma forma clara, do amor de Cristo, da salvação,
e que Ele morreu por mim, e que eu não precisava lutar por mim mesmo, porque até então eu achava que eu tinha que fazer as coisas do meu jeito, para agradar a Deus, agradar a minha família, agradar as pessoas, a sociedade. E eu sabia que eu não conseguia fazer isso, e eu descobri por quê. Por causa do meu pecado. E naquele dia entreguei meu coração a Jesus, e 6 meses depois eu fui a um congresso chamado Geração 79, no ano de 79, e ali comecei a entender o chamado que Deus tinha para a minha vida. Naquele mesmo ano eu pude ser voluntário por 3 meses no navio Doulos, o navio que esteve aqui no Brasil em 79 pela primeira vez, e eles disseram, nós vamos levar 10 brasileiros. E eu falei, eu tenho que ser um deles, porque Deus me chamou para pregar o evangelho a toda a criatura. Trabalhei duro, fui aceito, mas meu pai disse não. E não fui. Mas Deus tinha um plano para mim. Um plano muito claro. 2 anos depois, eu já estava então, fiz uma barganha com meu pai, porque eu sou, na verdade, primogênito do meu pai. E na nossa cultura, o primogênito normalmente é preparado para cuidar dos negócios da família e logo também dos pais na sua velhice. Então, meu pai queria que eu fosse advogado. E eu falei, não quero ser advogado, eu quero fazer seminário. Eu quero fazer a obra de Deus. Não. E ele não entendia, então eu falei, então vamos fazer um negócio. Eu vou estudar direito, mas também vou estudar teologia, e o senhor vai pagar os 2 cursos. Essa foi a barganha. E eu comecei, então, aí eu comecei a me envolver com jovens chineses, eu descobri que tinha muitos jovens chineses na mesma situação, na igreja, sem entender o evangelho. E ali pude me envolver e trazer vidas para Cristo. Em 81, o navio voltou ao Brasil e me convidaram. Disseram, o convite está de pé para você vir. Liguei para o meu pai, em Santos eu estava, e meu pai falou, não. Dessa vez não briguei com meu pai, dessa vez fiquei orando em oração. E por fim, quando eu voltei à minha casa, meu pai tinha aberto o coração e eu, então, consentiu, fui para o navio. Fiquei 3 anos e meio no navio e ali entendi realmente muito mais clara a minha vocação, meu chamado. E voltei ao Brasil, terminei o seminário, comecei a dar aula em missões, fui para os Estados Unidos fazer um mestrado em missões, porque eu tinha muita experiência, mas não tinha o conteúdo suficiente para ministrar aula, para ensinar, e Deus abriu porta. E fiquei 6 anos e meio. E tem outros motivos que eu fiquei, porque aí Deus mostrou que tinha um grupo de chineses brasileiros muito grande em Los Angeles que não tinha igreja. E Deus falou, você viu a necessidade deles? Você é responsável por eles. E ali, pela graça de Deus, nós plantamos uma igreja de chineses brasileiros em Los Angeles. Mas o nosso coração era que Deus havia treinado, a essa altura já tinha casado, eu tinha conhecido Mônica, brasileira, olhos claros e cabelos claros, e namorei ela e voltei, casei com ela, fomos para os Estados Unidos, trabalhamos com os chineses brasileiros, mas nosso coração era o Brasil, era treinar homens e mulheres para a obra de missões. Em 93 voltamos e ali começamos a trabalhar com treinamento na Missão Kairos, onde eu conheci o pastor Paulo. Na verdade, já conhecia muito antes, ali em frente ao Mesbla, né? Onde tinha um instituto, né? Eu já conhecia o pastor Paulo, mas na Kairos, a gente convidava o pastor Paulo para dar aula de seitas, né? E desde então, tem sido assim a minha vida, trabalhar em missões. Então, desde 17 anos, eu tenho tido o privilégio de estar envolvido com a obra missionária. E hoje trabalhamos com a Missão Servos. A Missão Servos, na verdade, é um trabalho que a gente começou, não por desejo próprio, mas Deus nos levou a começar para trabalhar entre pobres urbanos aqui no Brasil e fora do Brasil. Tivemos trabalho na Índia, no México, Taiwan, em Senegal, e hoje mantemos 2 trabalhos no Senegal e também no México, e mês que vem estaremos mandando uma obreira para Burkina Faso. E também, né, a Missão Serve não faz só trabalho fora. Nós cremos que temos que ajudar a igreja brasileira e fazer trabalho onde nós estamos inseridos, que é São Paulo. E tivemos um trabalho ali na favela Buraco Quente por vários anos, até que foi desapropriada ali em frente ao aeroporto de Congonhas, ali pertinho. E também
outra forma de ajudar a igreja brasileira é com projetos missionários que nós fazemos por 2 semanas em janeiro e que vocês podem participar. Nós temos um projeto para norte de Minas, em dia 4 a dia 14 de janeiro. Pirapora, uma cidade que tem 50 mil habitantes. E o pastor que nos convidou diz que tem menos de 10% da população que é evangélica. Menos da metade da média brasileira. Então, há uma necessidade grande. E outra coisa é fazermos o que foi feito ontem, né? Concursos com formas de ajudar a igreja, impulsionar a igreja a fazer o seu trabalho de evangelização na área, na região onde está inserida. E por isso, ontem, a nossa equipe esteve aqui junto com alguns de vocês e saíram às ruas. E queremos continuar, né? Esse foi o começo e esperamos que a gente possa dar continuidade de ajudar vocês e caminhar com vocês para que mais vidas possam ser alcançadas. Nosso tema é a grande comissão e a grande omissão. E a passagem, o versículo-chave, passa a Macedônia e ajuda-nos. No ano de 1999, houve um plebiscito num país chamado, não era nem país, era um território dominado pela Indonésia, chamado Timor-Leste. Já ouviram falar desse lugar, né? Timor-Leste foi dado a oportunidade, já tinha 25 anos que Portugal, no ano 1975, Portugal liberou todas as colônias e não preparou nenhuma das colônias para serem livres. E por isso, né, em todos os países que ele, na verdade, que tinha colônia, o Brasil já era há muito tempo livre, mas todos aqueles países africanos, né, e inclusive Timor-Leste não estavam preparados para uma independência e houve, então, situações de guerra e não foi diferente em Timor-Leste. A Indonésia tomou e ficou quase 25 anos com Timor-Leste. E decidiram, em 99, deixar eles fazerem um plebiscito, se eles queriam continuar com a Indonésia ou não. E a Indonésia achou que iam ficar, porque já há muito tempo, e tinham feito benfeitorias, mas 75% da população disse, nós queremos independência. 25% não quis. E a Indonésia armou os 25% para destruir aquilo que eles tinham construído, porque a maioria da população não queria. Então, aquele país entrou numa situação de guerra, de destruição, de abuso, e os 25% destruíram e levaram embora o que podiam para outra metade de Timor-Oeste, que ainda era da Indonésia. E nessa situação veio um pedido de ajuda. Teve uma reunião na Ásia e muitos líderes cristãos falaram, o melhor país que poderia ajudar a Timor-Leste seria o Brasil. Né? O Brasil é um país grande, com muitos crentes, e provavelmente tem uma dívida para com Timor. O Brasil tem uma dívida para com Timor? Sim. Quem foi o tradutor da nossa Bíblia em português? Então, e boa parte da tradução foi feita quando ele morava em Timor. Então, nós temos uma dívida com ele lá. E respondendo a esse chamado, a esse pedido de ajuda, eu estava na época trabalhando, já tinha saído da Caros naquele ano, e estava buscando a direção de Deus e veio esse pedido de socorro. Juntamente com a Margareta, nós então formamos uma equipe e fomos ajudar Timor. Visitamos o país, passamos um mês ajudando no que a gente podia ver, e estudando a situação do país, e vimos realmente a destruição, vimos a carência, a necessidade, a perseguição por parte daqueles que não são cristãos aos cristãos, e muitas coisas eu vi naquele mês ali em Timor, e voltamos e fundou-se a Missão AME. Então, fundamos junto com a Margareta a Missão AME para ajudar Timor e para ajudar parte dessa região da Ásia. Né? E muito interessante, eu lembro que quando eu estava em Timor, na capital, no Dili, e nós íamos ficar a maior parte do tempo em Dili, porque era a capital e havia muita destruição, muito trabalho a fazer, nós tínhamos levado um engenheiro, uma pedagoga, um dentista, uma técnica em computação, e nós estamos tentando ajudar em muitas formas ali,
Mas vieram um grupo de pastores, insistentemente, quase todo dia vinha à base onde nós estávamos, e falavam, venha nosso lugar onde nós moramos, chamado Muito Bela, e venha nos ajudar. A gente falou, nós não temos condições, é muito longe, aquele país não tinha estrutura estava na verdade, em perigo de guerra ainda, porque não se sabia exatamente onde estavam as pessoas ainda que causaram aquela destruição. Mas eles insistiam tanto que nós acabamos indo para lá. E fomos para Muito Bela e vimos, realmente, visitando quase boa parte do país para chegar a esse lugar, e vimos realmente a grande destruição que aquele país sofreu. E o curioso, quando nós chegamos em Muito Bela, né, havia um casamento preparado para a gente fazer. E foi um pouquinho pior do que o de vocês, né? Porque eu estava pregando em português, eu tinha tradutor para o indonésio, Bahasa, e tinha que traduzir para Tetum, que era a linguagem local. Eu também nem sei como chegou a minha mensagem. Aí fizemos um casamento no dia da chegada. E tinha um outro grupo de pessoas, líderes, chefes, né, de uma outra tribo. Na verdade, são praticamente tribos, aldeias, né? Chamado Loco Loco, esse nome é importante. De uma outra aldeia chamada Loco Loco. Eles falaram, ó, venha nos ajudar também. Gente, era um pedido de ajuda atrás do outro, né? Venha nos ajudar também. Aí ele falou, nós precisamos de professores. Nós temos um grupo de 150 crianças, temos uma escola e não temos professores. E o português vai ser a língua oficial e queremos que vocês consigam professores para nós. Eu falei, vamos lá visitar. A gente tinha alugado um carro, 4x4, né? Vamos visitar. Aí eles riram um para o outro, não tem estrada para chegar lá. Não tem estrada. Então, ficou marcado para o dia seguinte, nós íamos visitar Loco Loco. Gente, no dia seguinte, quando ele saiu, eu me senti um Indiana Jones, gente. Porque não tinha estrada, a gente tinha que subir, descer morro, montanha, cruzamos um rio e fomos. As mulheres ficaram, porque era uma viagem muito complicada. E eu lembro que antes, quando nós estávamos chegando perto de Loco Loco, começamos a ouvir um sino de madeira. É um negócio grande, madeira pendurada, e começar a tocar. E na medida que ele estava chegando, está anunciando para a aldeia que os missionários brasileiros estavam chegando. Gente, é um negócio fantástico, né? E aí nós chegamos, estava a aldeia toda reunida, e lembre-se, havia 25 anos praticamente que o português havia sido erradicado, porque a guerrilha falava português, então português era proibido no país. E conseguiram um senhor que tinha 25 anos que não falava português para ser o nosso tradutor, né? Foi muito curioso aquela situação também. E no fim, né, e um português de Portugal, então no fim entendemos o seguinte, que eles queriam professores nossos. Eu falei, mas peça ajuda para o novo governo que está sendo instalado. Não, o novo governo não vai poder fazer nada, porque o novo governo não tem nada para dar. Peça para a ONU. A ONU vai dar-nos nada, aqui não tem nem estrada para chegar aqui. Aí eu falei, nós somos brasileiros, missionários, e se vier pessoas aqui, não vai vir só para ensinar português, vão ensinar a Bíblia. Eu falei, não tem problema. Aí me falaram, tem uma escola. Eu falei, me mostra a escola. E a gente foi ver a escola. Gente, era uma área de mais de 30 metros quadrados, cimentado, 4 paus e telhado de choça. Essa era a escola. Aí eu falei, olha, não posso prometer nada, que a gente está numa expedição de visita, mas eu vou levar essa notícia de vocês para o Brasil. Né? E vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. E já se passaram 16 anos. E eu tenho pedido, toda vez que eu encontro algum missionário que trabalha em Timor-Leste, eu pergunto sobre Loco Loco. E ninguém me dá notícia sobre Loco Loco. Né? Ou seja, há muitos pedidos de ajuda. Há necessidade em todos os lugares. E eu poderia passar a noite inteira contando para vocês das necessidades dos lugares que eu tenho ido. E esse episódio da vida de Paulo que faz, né, que nós temos nesse texto. Abra sua Bíblia então comigo, em Atos capítulo 16. E vamos entender o que significa realmente
para Paulo, o que significou para Paulo nesse episódio a grande comissão. Atos 16, versículo 6 a 10. Vamos ler o trecho todo, o parágrafo todo, que começa em 6 e vai até o versículo 10. Se você encontrar, fica de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Você descansa de sentar um pouco. Atos 16, versículo 6 a 10 diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Podem tomar seus assentos. Uma passagem muito interessante. Paulo está, no meio da segunda viagem missionária. Ele havia feito a primeira viagem junto com Barnabé e João Marcos, e no meio da viagem ele passou a liderar, porque no começo da viagem era o Barnabé o líder, ele era o pastor principal da igreja de Antioquia, e ele passou a ser líder. E depois da segunda viagem, eles disseram: vamos voltar para ver como estão os irmãos, né? O cuidado espiritual para com aqueles que eles alcançaram para Cristo. E Barnabé queria levar Marcos e Paulo disse não. Então gente, eu não entendo, né? A gente não entende, mas aqui diz que entre tal desavença, gente, brigaram. Brigaram mesmo e não prosseguiram junto, cada um foi para um lado, e Paulo pegou Silas e veio para onde, então, eles tinham ido na primeira viagem, passando por Derbe, Listra, e desse uma alegria, os irmãos rever Paulo, o pai na fé, né? E é nessa festa, e nessa situação, é que no versículo 6, ele queria adentrar aquela região da Ásia. E a Bíblia diz que então Deus, através do seu Espírito Santo, o impediu. E curiosamente, o Espírito Santo estava impedindo Paulo de pregar o Evangelho, porque ele queria continuar, porque aqui diz, impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. É curioso isso. Houve um momento da vida de Paulo que ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra em algum lugar. Então a gente vê essa situação aqui. E depois, no versículo 7, ele então afastou um pouquinho, mas ainda estava naquela região, né, que hoje é Turquia. Ele queria adentrar na região chamada Bitínia, ali defrontando Mísia. E de novo, o Espírito Santo não permitiu. Então, por duas ocasiões, Paulo tentava adentrar onde hoje é Turquia, e o Espírito Santo não deixou. Agora, não está claro nesse texto como o Espírito Santo disse ou revelou a Paulo para não irem a esses lugares. Mas é certo que ele, então, impediu nessas tentativas. Por quê? Porque nós vemos aqui, né, que Paulo, com certeza, ele estava dentro daquilo que ele entendia que era a vontade de Deus para ele. Pregar o Evangelho, principalmente para os gentios. Ele estava numa situação onde havia gentios, e ele que então queria ir. Mas é interessante então que em duas situações ele foi impedido. E ele então esperaram e não insistiram. É que muitas vezes nós insistimos, né? Muitas vezes nas nossas vidas a gente tem a nossa agenda e achamos que estamos fazendo a vontade de Deus e insistimos, mesmo que muitas vezes temos sinais, temos conselhos, né? Porque a igreja, líderes são pessoas que Deus usa e tenha certeza disso. E muitas vezes nós passamos por cima disso por nossa própria decisão. E claro que temos que aguentar a consequência disso, né? E claro, com certeza em Ásia e Bitínia havia almas para serem conquistadas. E por que então? E Macedônia? Por que a diferença? Qual a diferença Macedônia para a Ásia e para a Bitínia?
Qual a diferença? Porque você pode dizer, sim, há necessidade para toda parte. É a mesma coisa, você pega o casal aqui, esses casais, essas pessoas que querem ir para fora. E alguns de vocês falam, mas para que ele tem que ir para tão longe, gastar dinheiro, aprender uma outra língua, sofrer perseguição, se aqui no Brasil mesmo nós temos muito trabalho para fazer. E constantemente nós ouvimos essas coisas serem ditas a essas pessoas que Deus levanta, que Deus coloca no coração. Para quê? Para ter esses lugares? Aqui no Brasil está cheio de gente. Se nós somos 20% evangélicos, ainda tem 80% para alcançar. Não é assim que muitas vezes nós colocamos? E principalmente se você é família. Muitas vezes o pai e mãe falam, não, meu filho e minha filha não. Fiquem aqui. Aqui tem almas para ganhar. Fiquem aqui. Então, muitas vezes, né? E continua a pergunta, qual é a diferença? É que Deus, na sua soberania, e nós cremos na soberania de Deus, nós temos que respeitar. Porque eu, como chinês, por um lado, eu vou afirmar algo que muitas vezes tem gente que não gosta. Eu, como chinês, e pelo meu entendimento, meus contatos na China, né? De um lado, eu entendo que a China provavelmente não precisa de missionários estrangeiros. Esse é o meu entendimento, né? Mas eu não vou questionar se alguém chegar para mim, e muitos chegaram porque me conheceram e sou chinês, ele fala, eu tenho chamado para a China. Eu digo, glória a Deus. Quem sou eu para dizer que a pessoa não tem, apesar que eu vejo que hoje, provavelmente a China não precisa, né? Eu diria que Taiwan precisaria mais, a minha terra precisaria mais de missionário que a própria China. Porque Taiwan é um paizinho, uma ilha, um tigre asiático, mas tem 23 milhões da população e não tem 2% evangélico, que a China tem muito mais de 5%. Então, proporcionalmente, Taiwan precisaria mais, né? Mas nós temos que entender que Deus tem um chamado específico para cada pessoa. E não somente isso, para cada momento de nossas vidas também. Deus vai mostrar e quer usar as pessoas, né, de forma diferente. E no Paulo não foi diferente. Deus está mostrando para ele que não é o momento deles irem. E talvez eu entenderia um pouco mais. Se olhando bem, aquela região da Ásia já tinha igreja que eles já tinham plantado. E eles podiam, Paulo tinha uma estratégia muito clara. Ia nas cidades principais e aquilo se expandia. Se expandia porque eles pregavam que vocês ganhando salvação têm que continuar olhando para a vida de Paulo, aquilo que eles imitavam. Sempre Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, você vai me imitar, você tem que também propagar o evangelho. Então, a grande diferença que eu poderia enxergar assim nesse texto, é que aqui temos um campo novo. Macedônia está do outro lado, ali, do mar que separa a Ásia da Europa. A Europa está totalmente sem evangelho. Ali estava a grande necessidade. Ali estava a primeira incursão, talvez missionária, seria essa ida de Paulo. Então, por isso que eles entenderam que Deus, então, quando disse, através desse varão da Macedônia, a visão que ele deu, eles entenderam, então, esse que Deus tem para nós. E Paulo deve ter aprendido a lição. Por quê? Porque em Romanos 15, quando ele escreve para a igreja de Romanos, ele fala o seguinte, eu quero visitar vocês, ele nunca esteve em Roma, mas na carta que ele escreveu, né, onde está aquela bela teologia que a gente tem hoje, do apóstolo Paulo, ele no finalzinho da carta, ele fala, eu quero passar por Roma, mas eu quero, quando eu passasse por Roma, vocês têm que fazer algo por mim, vocês vão me enviar para a Espanha. Porque na cabeça de Paulo é o seguinte, na cabeça de Paulo está muito claro, e deveria estar na cabeça de todo cristão, todo que foi salvo, lavado no sangue de Jesus. Você foi lavado no sangue de Jesus? Amém? Então você deveria ter essa visão como Paulo. Na cabeça de Paulo, Atos 1:8 não saía de jeito nenhum. Que quando descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, São Paulo, todo São Paulo, estado, Brasil afora e até os confins da terra. E para Paulo, confins da terra era o quê? Era a Espanha. Porque naquele tempo, eles criam que a terra era plana. Passou um pouco da Espanha no mar, caia. Caía, né? Assim que eles queriam. Então, Espanha era o confim da terra. Então, Paulo queria chegar à Espanha. E ele queria passar por Roma. E a direção que ele queria tomar, o rumo que ele ia tomar, era a Espanha, porque era o fim da terra.
E nós temos que ter essa visão. Como chegar até os confins da terra? Como eu posso participar para que chegue? Mas Paulo tinha uma visão muito mais forte, mais definida ainda, com essa experiência aqui nessa cidade, aqui em Troade, né? Antes de adentrar, que Deus impediu 2 vezes de adentrar em Ásia, indo para a Bitínia, e tinha que ir para um novo campo. E ele diz em Romanos 15, 20, eu vou ler para vocês. Que o Paulo, então, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Eu tenho que ir para onde Cristo não foi anunciado. Cristianismo hoje é uma religião mundial, a principal religião do mundo, que está praticamente em todo lugar. Eu digo praticamente, porque se nós olharmos por país geograficamente formado, nesse tanto 200 unidades, né, de países e territórios, sim, o cristianismo está em todos eles, poderíamos dizer. Mas se a gente olhar culturalmente, etnicamente, como nós cantamos hoje, todos os povos, raças, tribos e nações, se olharmos por esse aspecto, estamos longe de estar presente em todos os lugares. E por isso precisamos olhar, então, o que mais podemos fazer? O que devemos fazer? Como eu devo orar? Quais ações, quais os povos que eu devo alcançar? Como eu devo contribuir para que isso aconteça? E se Deus me quiser, para onde eu posso ir? Há muitos campos. Há muitos campos. A gente tem trabalho no México. México é um país, talvez, parecido ao Brasil, de 30 anos atrás, onde o evangelho ainda não estava tão difundido como hoje. Na cidade do México, vivem o dobro da grande zona metropolitana de São Paulo. Se nós somos 15 milhões, lá é 30 milhões. Então, imagina a confusão de trânsito. Aqui é ruim, duplica isso na cidade do México. Tá? E é muito caótico, é muito ruim a situação lá. Mas o pior de todos na cidade do México, eu ganhei, numa das visitas que eu fiz à cidade do México, um livro grosso assim, que os pastores mexicanos me presentearam. Já que eu estou trabalhando com isso, e eles me deram. E eu estudando esse livro, era uma pesquisa de toda a cidade do México, de toda a zona metropolitana. E a pesquisa diz que 85% dos bairros da grande zona metropolitana da cidade do México não tem uma igreja evangélica de nenhuma denominação. Você conhece algum bairro de São Paulo que não tem uma igreja de alguma denominação? Pois é. E esse é o trabalho que, então, nos impeliu a ir para a cidade do México plantar a igreja. Já temos 3 igrejas lá, né, plantado por brasileiras, mulheres. Eu até hoje não consegui levantar homens para ir para o México. Incrível. Né? E baianas. Tem baiana aqui? Não tem baiana aqui? Oxe, tem baiana aqui. Glória a Deus pelos baianos. Não, o mais curioso é que as primeiras que foram enviadas eram negras, né? E na cidade do México não tem muito negro, quase não existe. Então elas eram curiosidade no bairro onde elas estavam. Né? As pessoas queriam passar a mão na pele, no cabelo, para ver por que era dessa forma, né? Elas eram atração, e isso foi bom, né? Por um lado foi até bom, né? Para o trabalho lá, e louva a Deus pelas mulheres, porque tem sido obediente, mais do que muitos homens, né? Que a gente tem visto aqui. Então, Paulo tinha uma visão errada inicialmente do que Deus tinha para ele, uma visão humana que Deus frustrou. Não tenha medo se a sua visão é assim e Deus venha mostrar para você que não é. Mas tem que ter uma visão desse que Deus dá, né? E Deus se manifesta aqui. 3 vezes se manifestou e uma vez mostrando o caminho, né? Agora, se você parasse para pensar, o que teria acontecido se Paulo tivesse insistido em ir para a Ásia ou para a Bitínia? Ele não teria cruzado o mar e não teria chegado a Filipos. A Lídia, o carcereiro e a sua família não teriam sido salvos através de Paulo? Não. Não teríamos a carta aos Filipenses. Já pensou a Bíblia assim, a carta aos Filipenses? Já pensou a Bíblia assim em 1 e 2 Coríntios? 1 e 2 Tessalonicenses? A carta aos Efésios?
Já pensou? Já pensou a consequência de uma desobediência da parte de Paulo? Eu estou pregando o evangelho. Porque nós buscamos justificativa para nossas ações. E muitas vezes sem olhar para entender de fato a vontade de Deus para nossas vidas. A minha agenda é mais importante. E eu quero encaixar Deus na minha agenda. Nós procuramos encaixar Deus na minha agenda. Hoje eu tenho visto isso, gente. É triste, mas é o que está acontecendo hoje. Nós temos poucas vocações para fazer a vontade de Deus. As pessoas querem ser prósperas. As pessoas querem ser abençoadas. Quem não quer? E Deus também quer. Mas a maneira dele. Não a nossa maneira. Não a maneira humana como está sendo pregada por aí. E Paulo, por quê? Olha, gente, eu poderia ir até mais longe, né? Tanta coisa que aconteceu. Mas olha o que aconteceu indo para Filipos. Ele estava em festa, gente. Estava visitando igrejas em festa, recebendo o pregador, recebendo o pai na fé. E agora vai para Filipos, uma cidade nova, do outro lado do mar. Na entrada, ali seria a porta, então entrada para a Europa. E o que aconteceu em Filipos? Ele foi preso, foi açoitado, foi acorrentado ao tronco, cantando louvores. E mesmo quando Deus manda um terremoto, abre a cela, cai as cadeias, ele não foge, né? Deus não deixa ele fugir. Que nem Pedro, quando teve essa experiência, Pedro saiu correndo. Mas no caso de Paulo, Deus não permitiu que ele fugisse. Porque tinha um homem, uma família para ser salva ali, do carcereiro. Isso é obediência. Às vezes Deus nos leva para o sofrimento. Ele permite o sofrimento, mas para cumprir a missão, para cumprir aquilo que Deus tem para nossas vidas, para o benefício de muitas vidas, para a salvação de almas. E isso que Deus muitas vezes realmente tem para nós. E deve ter trazido a Zeneide aqui. Zeneide é uma senhora de 61 anos. Eu a conheci uns 10 anos atrás, uns 50 e tantos anos. E ela fala, o testemunho dela diz que desde a adolescência eu sabia que Deus tinha um plano para a minha vida, para a obra de missões. E eu fui desobediente. Casei, quis casar com quem eu quis, casei errado, separei. E assim foi a história dela, né? Fez um monte de coisa e nunca deu certo. Até que então, quando nós tivemos uma necessidade, começamos um treinamento na Missão Servos, eu falei com o pastor lá na Bahia, eu tinha muito relacionamento com a Bahia, né? Por isso que eu falo muito da Bahia. Eu sou quase baiano. E o pastor Odinei, eu liguei para ele, eu estava precisando de uma cozinheira para o treinamento. Ia começar, eu liguei para o pastor, era acho que quinta-feira. E o pastor falou, acho que eu tenho uma pessoa, porque ele tinha conversado naquela semana com essa mulher, Zeneide, que veio para São Paulo, fez Betel e voltou para a terra dela. Mas eu preciso que ela chegue antes de segunda-feira, porque o treinamento começa segunda. E ela veio, achando que vinha para o treinamento. Porque ela cansou de desobedecer a Deus e disse, agora eu preciso ganhar o tempo perdido. Então ela veio aceitando o desafio, em 2, 3 dias ela fez as malas e veio para São Paulo. E teve que comer quilos de sal com um chinês. Ela achou que ia sair em 3, 4 meses depois do treinamento, não. Ela ficou 3 anos comigo lá. Né? A gente, não, tem que preparar mais. E finalmente abriu-se as portas para ir para Senegal. E era muito difícil para a senhora, com 50 e tantos anos, já avó, aprender novas línguas, mas ela foi. E encurtando a história dela, ela passou um tempo lá, aprendendo a língua, a cultura, primeiro o francês, claro. E na semana que ela entrou para ajudar no ministério com criança de rua, a polícia fez uma batida no ministério. E ela foi presa, junto com o líder do ministério, e ficou 5 meses presa. Uma cadeia senegalesa, onde tinha um pedaço assim, com 30 presas. E ela disse que eu tenho 20 centímetros para dormir.
Ou seja, meu colchão não cabe aqui, eu tenho que dividir o colchão com uma ou duas pessoas. Qualquer prisão é horrível. Semana passada eu visitei uma prisão em Pirapora. Onde cabia 80, tem 208. Né? E pregamos o evangelho ali. E a Zenete ficou 5 meses nesse lugar. 5 meses. E as pessoas não entendem, por que essa estrangeira está nessa cadeia? E perguntaram para as guardas, por que ela está aqui? E as guardas disseram, ela está presa porque abusou de crianças. E ela foi maltratada naquela prisão. Na prisão você não podia receber alimento. Não, desculpa, eles não davam alimento, você tinha que receber de fora. Graças a Deus que o grupo de missionários estrangeiros se mobilizou e fizeram comida para ela todo dia. Só que a marmita dela chegava, ficava fria, ou cuspiam nela para dar para ela. Mas ela tinha que comer, porque era a única coisa que ela tinha. Tá? E ela percebeu que toda vez que ela estava comendo, tinha mais 30 pares de olho olhando para ela comendo. E ela, não dá. Estavam passando fome as outras prisioneiras. Aí ela avisou lá fora, gente, você tem que mandar mais comida, porque eu não vou comer sozinha. Aí então chegava uma marmita dela e um panelão. E as coisas foram mudando. As pessoas viram, mas como que essa mulher abusou de criança? Não é verdade isso. Resumindo, em poucos meses, quando ela teve uma conversa com o diretor da prisão, o diretor disse o seguinte, essa prisão não é mais a mesma desde que você chegou. Muitas vidas foram salvas através dela. Muitas vidas. Num país muçulmano que ela não teria chance de pregar para adultos livremente, mas ela estava ali 24 horas por 5 meses com pessoas ali. Ela conseguiu recurso, construiu mais uma cela, dobrou, né, a situação, melhorou a situação da cela. Eu disse que o pavor maior que ela tinha na cela eram ratazanas que corriam solto. Aí ela limpou. Alguém reclamou, foi o lado masculino, porque o lado masculino caçava a ratazana para comer. Mas, depois de 5 meses, ela conseguiu sair da prisão para responder em liberdade. E, pela graça de Deus, depois de muito tempo, quase 1 ano depois, ela foi inocentada e libertada. Voltou ao Brasil e a família disse, chega de sofrimento, né? Você já está com muita idade. Fica aqui. Você acha que ela ficou? Voltou. Hoje ela trabalha numa aldeia muçulmana, de um povo que não tem a palavra de Deus, que não tem igreja plantada, chamado Sererê. E ela conta. Eu queria que ela viesse para contar isso para vocês. Pastor, tem chance, ela está aqui em São Paulo. Depois a gente conversa. Vocês vão amar. Eu estou só contando um pedacinho, mas é mais interessante ela contar a história para vocês. Ela está aqui, ela tem um domingo livre para mês que vem. Vamos ver se a gente faz um bem bolado, pastor. E ela disse o seguinte, ela chegou na aldeia e conseguiu uma entrevista com o chefe da aldeia. E ela não esperava e não sabia o que falar. E o chefe da aldeia perguntou para ela, o que você veio fazer aqui? O que você quer aqui na minha aldeia? E ela respondeu, eu quero plantar uma igreja aqui, abrir uma igreja. E o chefe falou assim, puxa, você é muito sincero, porque vieram missionários que falaram que iam abrir uma clínica, não abrir a clínica, abrir uma igreja, e nós colocamos eles para correr. Outro chegou que falou que ia abrir uma escola e nos ajudar com a educação. Veio para cá, abrir uma igreja e botamos ele para correr. Você foi sincera, você vai ter a sua igreja. E ela está ali, comprou um terreno, está construindo, tem uma creche, tem uma pré-escola, tem trabalho com mulheres, tem trabalho com crianças e adolescentes, mas ela está sozinha. Nós temos que montar uma equipe. Uma equipe. Ela não pode alcançar os homens, porque ela é mulher e ali é uma sociedade muçulmana.
Então ela veio ao Brasil com esse propósito, de levantar mais pessoas, levantar recursos, intercessores, para ela continuar o trabalho. Esse é o desafio que ela tem, né? Então, quando você tem um chamado, uma convicção, não são 5 meses na prisão, não é aquele sofrimento que ela passou, e não é a idade dela, com 61 anos ela ainda vai voltar, no começo de novembro a passagem dela está marcada. E ela disse, eu estou disposta a dar minha vida para Senegal. Então nós temos diante disso, Paulo tinha uma decisão a tomar, né? O que eu vou fazer diante dessa visão? Ir para anunciar o evangelho, né? Partir, porque foi isso que diz, a Bíblia diz então, assim que teve a visão, imediatamente, uma obediência imediata. É isso que muitas vezes falta para nós. Uma decisão imediata. Uma decisão imediata. Nós procrastinamos, nós demoramos, nós permitimos, né, muitas coisas acontecer e o mundo fica sofrendo porque a gente é tardio em obedecer. A gente é tardio de abrir a nossa carteira e contribuir. A gente é tardio de deixar de lado as coisas que eu gosto para fazer aquilo que Deus está pedindo para eu fazer. Mas Paulo, ele tomou essa decisão e muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram. E por isso nós temos todos esses livros, nós temos toda essa situação, porque Paulo foi obediente. E nós, como fomos? Para mim foi muito difícil. Na época, quando meu pai disse que eu não podia ir. Eu tinha 17 anos, não entendia tudo. Porque eu pensei que tinha aberto as possibilidades, porque o navio ia levar 10, já tinha 10, aí eu fui o 12º a ser aceito. O navio só podia aceitar pessoa com 18 anos, eu tinha 17 anos, mas eu trabalhei muito duro. Naqueles 3 meses, ao ponto de ele falar, você foi o melhor voluntário, então você vai. Naquela época, para sair do Brasil, em 79, nós tínhamos que pagar um depósito compulsório, não sei se alguém lembra daquela época, de 20 mil cruzeiros. Era muito dinheiro, gente. E nós conseguimos isenção. Né? E eu achei que eu ia embora, gente. Mas eu cheguei no porto de Recife, o navio saindo, e eu com minhas malas no porto. Não entendia. Por que Deus fez aquilo comigo? Por que Deus fez aquilo comigo? Ele tinha me chamado para a obra de Deus. Eu fiz o meu melhor. Consegui uma isenção do depósito compulsório e tudo. E faltou um documento para eu tirar. Mas era porque meu pai não queria. Mas mais do que isso, porque Deus não queria. Porque Deus depois me mostrou que havia um monte de chineses, que nem eu, jovens chineses, que não conhecia a salvação, estava na igreja chinesa e não conhecia a salvação. E eu tinha que ser um instrumento nas mãos de Deus para isso. E tantas outras coisas. Porque se eu não tivesse obedecido, provavelmente eu não estaria nem aqui hoje. Se eu tivesse feito aquilo que eu achei que era o melhor, e aparentemente também estava fazendo a vontade de Deus. Mas nós temos que aprender a entender o que realmente é a vontade de Deus para nossas vidas. Tomar a decisão correta mediante a palavra de Deus, mediante a multidão de conselhos onde está a sabedoria, mediante a direção do Espírito Santo. Uma decisão tomada em obediência a Deus. Isso é o que importa para nossas vidas. E quando nós falamos então da grande comissão, a grande comissão é o quê? Nós lemos em Marcos, ide por todo o mundo pregar o evangelho. Em Mateus, Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Portanto, ide e fazer discípulo de todas as nações. Discípulo de todas as nações. E, gente, é um mandamento. É um verbo imperativo. E um verbo imperativo significa que ou você faz ou você faz. Não há escolha. É uma ordem de Deus. A ordem de Deus é para que nós proclamemos a salvação. Gente, não é meu natural de estar em lugar público. Eu sou, além de ser oriental, eu sempre sou me considero uma pessoa muito introvertida, tímida. Mas eu estou aqui por obediência. E não somente isso.
Toda vez que estudei, eu estava em Pirapora preparando a viagem missionária. Mas no dia que eu cheguei, um pastor que estava ali no culto da noite falou: amanhã eu vou para a prisão, eu vou pregar na prisão. Eu falei: posso ir também? Eu quero estar lá, eu quero estar junto. Eu tive a oportunidade de pregar para 200 pessoas, gente. E eles tiveram que ouvir, estava ali. Tiveram que ouvir, né? Estava ali. Mas é que eu prego diferente, né? Eu prego com... Nós vamos fazer isso na praça. Eu prego com pintura. Eu prego com... A minha mensagem, além de ser falada, é pintada, né? E hoje, uma das coisas que eu mais amo fazer é pregar em praça pública. Né? Quando eu morava mais para cá, naquela época que eu voltei do navio, gente, eu ia ali na rua, em frente ali do Mesbra, eu pregava toda segunda-feira. Eu tinha um grupo de alunos do Jovem da Verdade que ia toda segunda-feira comigo lá. E nós pregávamos ali, gente. E eu continuo amando fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque eu não posso deixar de falar o que Deus fez comigo. Omissão é pecado. A Bíblia também deixa muito claro, qualquer coisa que a gente faz por omissão também é pecado. E nós, então, omitimos se não pregamos. Porque privamos as pessoas de conhecer a verdade, de conhecer Deus, de conhecer as boas novas da salvação. Nós omitimos. E sabe, quando nós omitimos, nós estamos declarando que não vale nada aquilo que Jesus disse para a gente fazer. E até, eu fico até com medo, se a gente não faz a nossa parte, será que nós somos salvos de fato? E vamos viver de fato isso? Será que é isso que Deus que tem para nós? Estamos negando até isso. Estamos negando nosso próprio cristianismo, diria. E hoje, naquele hino tão bonito, gente, um dia nós vamos subir. E quantos vão ficar para trás porque nós nos omitimos? E eu atribuo também a nossa crise brasileira porque a igreja se omite. A igreja se omite. Porque devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Muitas vezes buscamos o reino de Deus e esquecemos da justiça. E nós nos omitimos. Mas uma coisa é boa, né? Eu e os meus irmãos orientais aqui, na subida, nós subi primeiro. Sabiam disso? Não é num piscar de olhos? Quem não entendeu, depois pergunta para os irmãos ali. Brincadeira. Mas a omissão, amados, é não obedecer, não ser testemunha, não proclamar, não abrir a sua carteira, não abrir seu coração, o seu carro, a sua casa. Tantas coisas. Você pode olhar para a sua vida e você sabe se você tem sido omisso ou não. Eu tenho áreas da minha vida que eu preciso trabalhar ainda. Que eu sei que eu posso melhorar e eu preciso melhorar. E eu creio que cada um de nós aqui também. Essa igreja devia estar cheia. Se a gente fosse menos omisso. Vocês são um lugar tão bom. Passa tanta gente aqui. Tanta gente pode chegar aqui. Começando com isso. E muito mais. O potencial que existe nessa igreja é tão grande. É tão grande. Se a gente quisesse realmente fazer o que Paulo fez. Sabendo que provavelmente nós vamos ter que abrir mão. Sabendo que provavelmente há um custo alto. Mas que custo alto que Jesus pagou para você estar aqui ou para estar aqui? Não há outro custo maior. É tão fácil falar que tudo que eu tenho é do Senhor. Cantar, declarar. Mas vivemos isso? Tantas vezes saímos por aquela porta e ficou tudo aqui dentro. Precisa mudar isso. Precisa mudar a história de nossas vidas. E deixar Deus continuar a história que Ele começou em nossas vidas. Devolver para Deus aquilo que tem por direito. Aquilo que declaramos, mas muitas vezes não damos. Que Ele é o Senhor. Que Ele é o dono da minha vida. Dono do meu tempo. Dono da minha casa.
dono da minha família, dono do meu bolso, dono de tudo que eu tenho. Precisamos fazer isso. E parar com brincar de crente. Ou dizer que somos crente e não vivermos. E eu quero cada dia aprender mais. Não é fácil, porque o mundo é tudo contra nós. A mídia é contra nós. E algumas pregações são contra nós, porque não estão baseadas na palavra de Deus. E precisamos mudar. Mas isso cabe a você. Porque a igreja vai mudar. E sabe, o plano de Deus, presta atenção, isso é importante. O plano de Deus, os propósitos de Deus serão cumpridos. Um dia, o que nós cantamos, isso aí é Apocalipse 7, 9. E que João viu a grande multidão que ninguém podia enumerar, vindo de todos os povos, nações, raças e línguas. Diante do trono, diante do Cordeiro, com vestes brancas, eram salvos. Palma nas mãos, significando vitória, e adorando ao Senhor. Aquele dia vai acontecer, e quem vai ser salvo será salvo, com ou sem a sua participação. E você vai perder a oportunidade, a bênção ser instrumento de Deus. Paulo poderia ter perdido a oportunidade de ser instrumento de salvação para a Europa. Mas ele foi obediente. E eu tenho muito pavor que nós, como igreja brasileira, deixemos passar a chance. Eu estou cansado. Eu, desde que eu me converti, eu ouço a expressão: a igreja brasileira vai ser um grande celeiro para missões do mundo. E continuamos vendo essa promessa, essa possibilidade. Um dia Deus pode passar esse bastão para outra pessoa, para outra igreja, para outro país. E nós vamos perder a chance, o privilégio de ser instrumento de Deus para a salvação das nações. Eu tenho medo muito disso, porque o plano de Deus para salvar as nações vai acontecer. E hoje está sendo ainda oferecido para a igreja brasileira participar, para você participar. Mas depende de cada um de nós decidirmos. Eu vou participar? Eu vou ser bênção? Eu vou ser um vaso nas mãos de Deus? Ou Deus vai ter que levantar outra nação, outro crente, outra pessoa, para fazer aquilo que Ele colocou para você fazer e você não fez ou decidiu não fazer? Então começa com uma decisão pessoal. E depois como igreja, como nós como igreja, podemos fazer mais. De alcançar nosso bairro, alcançar nossa cidade, nosso país e ir muito além. Que decisão você vai tomar? Aceitar o desafio que Deus nos colocou ou continuar omitindo? É só isso. Mas precisamos começar com o primeiro passo. Dizer: Deus, eu quero. Talvez você não saiba ainda por onde começar. Mas tem que começar com uma decisão: eu quero. Eu continuo tomando decisões todos os dias da minha vida para continuar isso. E talvez hoje você precise tomar uma decisão.